Olá, muito bem-vindo ao podcast da Revista Adega, o seu podcast dedicado ao mundo dos vinhos. Hoje vamos mergulhar em uma tradição fascinante que começou na Grécia Antiga e deixou um legado que ainda ressoa nos dias de hoje, que é o simples ato de beber junto e que moldou a nossa cultura. Os chamados simpósios eram reuniões que iam além de beber vinho, eram sobre discutir, celebrar e até criar grandes obras do pensamento humano. Vamos juntos e explorar como essas práticas influenciaram a nossa cultura ainda nos dias de hoje. Esse programa é um oferecimento Mistral, há 50 anos a importadora dos melhores vinhos. Os simpósios começaram na Grécia Antiga como uma parte essencial das refeições sociais. A palavra simpósio significa literalmente beber junto, mas as reuniões iam muito além disso. Depois de um banquete em que os convidados consumiam os alimentos sólidos como carnes, peixes e cereais, a segunda parte da noite era dedicada exclusivamente ao vinho e ao debate. O vinho, é claro, era a estrela da noite, mas ele raramente era bebido puro. Na Grécia Antiga, o vinho era diluído em água, uma prática que visava tanto prolongar o prazer da bebida quanto manter os ânimos controlados. Grandes crateras, que eram vasos cerâmicos ou metálicos, eram utilizados para misturar o vinho e a água, com as proporções sendo um ponto de discussão entre os participantes, podia ser um pouco mais ou um pouco menos. Os simpósios não eram apenas sobre beber, eram eventos profundamente sociais e intelectuais. A ideia era criar um espaço onde os aristocratas pudessem reunir para discutir filosofia, política e arte. A disposição dos participantes na sala era importante, com todos reclinados em sofás chamados clinai, organizados geralmente no sentido do semicírculo. Isso permitia que todos estivessem à vista uns dos outros, facilitando o diálogo e a troca das ideias. Geralmente você vê vários quadros com essas temáticas, você vê ali as pessoas sentadas sempre de lado justamente nesses simpósios. E esses encontros muitas vezes se transformaram em algo muito mais profundo. O famoso simpósio de Platão, conhecido como a República, por exemplo, não dá uns vislumbre da atmosfera desses eventos naquela época e a importância dessas reuniões com o vinho. Participar de um simpósio exigia muito mais do que apenas comparecer. Havia toda uma preparação ritualística envolvida. Após a remoção dos restos do banquete, os convidados se preparavam para o simpósio, lavando as mãos, aplicando perfumes e adornando suas cabeças com coroas de flores. Esses rituais tinham um forte simbolismo, marcando a tradição do simples ato de comer para uma experiência coletiva e elevada de compartilhar o vinho. O anfitrião da noite, conhecido como simposiarca, desempenhava um papel crucial. Ele não era apenas um anfitrião comum, mas o responsável por regular a intensidade das discussões e, talvez o mais importante, decidir a diluição do vinho. Dependendo da ocasião, o vinho podia ser mais forte ou mais fraco, de modo a ajustar o clima do evento, se o objetivo era o debate filosófico ou uma celebração mais desinibida. Evidentemente, além do vinho, a poesia e a música eram parte integrante desses eventos. Convidados eram encorajados a recitar poemas, cantar ou tocar instrumentos musicais. O ato de declarar e cantar ajudava a criar uma atmosfera de elevação espiritual e também intelectual, reforçando a ideia de que o simpósio era muito mais que uma simples festa, era um ritual de cultura e principalmente de encontro social. Entretenimento e jogos nos simpósios também faziam parte. Os simpósios também eram conhecidos por seus jogos e entretenimentos. Um dos jogos mais populares era o Kobat. Nesse jogo, os participantes lançavam as últimas gotas de vinho em suas taças em direção ao alvo específico, um recipiente chamado Kotabi. A precisão do arremesso era fundamental e o barulho do vinho atingindo o alvo era um sinal de sucesso. Mas o Kotabi não era apenas um jogo de destreza, ele tinha um componente erótico e simbólico. O ato de lançar as gotas de vinhos finais era dedicado a uma pessoa presente no simpósio, muitas vezes alguém porque o lançador nutriu um afeto ou também desejo, inclusive aí, desejo sexual. Mencionar o nome dessa pessoa ao fazer o arremesso era uma forma de expressar seu amor ou admiração, tornando o jogo uma maneira sutil, mas poderosa de comunicação. Outros entretenimentos incluem performances musicais, dança e até mesmo competições de sagacidade e oratória. Em muitos casos, escravos eram encarregados de tocar música ou realizar pequenas apresentações, enquanto os convivas desfrutavam de seu vinho em debates. E com o tempo, a tradição dos simpósios gregos se espalhou e influenciou outras culturas mediterrâneas, notavelmente os etruscos e os romanos. Na Etrúria, os banquetes nobres eram inspirados nos simpósios gregos, mas com suas próprias peculiaridades. Os etruscos eram conhecidos por a sua opulência. Vinhos eram servidos em vasos de metal precioso, ao som de flautas e liras acompanhavam as festividades.
Ao contrário dos gregos, que mantinham as mulheres excluídas dos simpósios, os etruscos permitiam que as mulheres participassem dos banquetes. Essa inclusão refletia uma diferença cultural significativa e marcava um aspecto maior de igualdade de gênero já em algumas áreas da sociedade etrusca. Já entre os romanos, os convívia tornaram-se um importante espaço social. Esses eventos eram mais formais e sofisticados que os simpósios gregos e frequentemente refletiam as hierarquias sociais da Roma antiga. O vinho, muitas vezes misturado com água, era consumido durante toda a refeição. Os banquetes romanos ofereciam um ambiente para relaxamento, onde os prazeres sensoriais da comida e do vinho acompanhavam as conversas bastante espirituosas. Era uma oportunidade para os anfitriões exibir sua riqueza, cultura e também conhecimento. Um aspecto interessante dos banquetes romanos era a clara demarcação de status social. Enquanto os gregos buscavam uma certa igualdade entre os participantes, os romanos eram muito mais rígidos em relação às hierarquias. Por exemplo, os melhores lugares do banquete eram reservados para os convidados de maior prestígio. É evidentemente que em Roma as coisas ficaram um pouco diferentes da ideia originais. Os bacanais se tornaram um declínio do simpósio. Na época, os simpósios gregos, com sua busca por moderação e elevação do espírito, contrastavam fortemente com as celebrações excessivas que emergiam da Roma antiga, como os bacanais. Inicialmente, os bacanais eram rituais de iniciação associados ao culto do deus Baco, justamente o deus do vinho. Com o tempo, no entanto, esses eventos se transformaram em festas orgiásticas, caracterizadas pelo consumo excessivo de vinho e comportamento bastante libidinoso. Assim, o Senado romano acabou por intervir proibindo os bacanais em 186 a.C. devido ao seu caráter subversivo e aos excessos cometidos. Essa proibição marcou o declínio das celebrações enfreadas, embora o vinho continuasse a desempenhar um papel central na vida social romana. Com o passar dos séculos, o espírito dos simpósios gregos evoluiu, adaptando-se às mudanças sociais e culturais, especialmente entre a Idade Média e o Iluminismo. Na Idade Média, especificamente, os banquetes continuaram a ser momentos de destaque na vida social, especialmente entre a nobreza. Esses banquetes eram muitas vezes extravagantes, com um grande número de pratos servidos em sucessão, acompanhados geralmente de apresentações musicais, teatrais e, óbvio, sempre estava ali presente o vinho. Um exemplo notável é o famoso Banquete do Faisão, oferecido ao Duque da Borgonha em 1454, que se tornou célebre pela opulência e pelo número impressionante de pratos servidos. Nessas ocasiões, o vinho também era uma presença constante e muito importante, especialmente a questão da qualidade. Durante o Iluminismo, os salões literários emergiam como herdeiros modernos dos simpósios. Organizados por mulheres influentes da alta sociedade, esses encontros reuniam filósofos, escritores e cientistas para debater as ideias políticas, sociais e culturais, mais ou menos como era na Grécia. Mudava principalmente a questão da presença social. O vinho, é claro, continuava a ser uma presença constante, associada não apenas ao prazer, mas também ao estímulo intelectual. Um exemplo disso é o famoso Barão de Montesquieu, que certa vez questionou se seus vinhos se deviam à reputação de seus livros ou se eram seus livros que ganharam prestígio e reputação justamente por conta de seus vinhos. Esse comentário ilustra bem a relação simbiótica entre o vinho e a cultura intelectual daquele período. Hoje, os simpósios assumiram uma forma mais formal e estruturada, especialmente nos círculos acadêmicos e científicos, onde especialistas se reúnem para discutir e compartilhar conhecimentos sobre temas específicos. No entanto, o ato de se reunir ao redor de uma mesa com uma boa garrafa de vinho ainda é uma prática que ressoa como uma tradição do simpósio, claro, agora completamente diferente. Você não necessita tratar de arte ou filosofia para reunir seus amigos e abrir uma boa garrafa de vinho. Mas ainda assim, o legado dessas reuniões, que começaram há mais de 2000 anos, continua vivo em nossos encontros sociais e também intelectuais. Portanto, da próxima vez que você levantar sua taça em um jantar com amigos ou colegas, lembre-se, você está participando da tradição milenar que uniu pessoas em torno do vinho e do pensamento desde os tempos antigos. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio da Revista Adega e espero que você tenha gostado e continue nos acompanhando aqui no nosso podcast. Se você gostou, não esqueça de deixar seus comentários e compartilhar com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima. Saúde! Tchau, tchau! Esse programa é um oferecimento Mistral. Há 50 anos, a importadora dos melhores vinhos.